A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o pecado de Davi, onde Deus manda o anjo ferir 70.000 homens do seu povo. Está lá no livro de 2 Samuel 24:15, diz assim: E enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Davi manda Joabe a numerar a quantidade dos homens de seu povo. A sua ordem, é sem a ordem de Deus, e é castigado severamente. Começando aqui em 2 Samuel 24:1, diz assim: A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numere a Israel e Judá. Talvez Davi estivesse preocupado em passar o reino para seu filho Salomão, tentando enumerar seu povo para que então depois passar ao rei, passar ao seu sucessor, a seu filho. Mas isso, na prática, causaria um grande transtorno na vida de Davi. Satanás aproveitou a oportunidade para instigar a Davi a numerar o povo, mas Deus permitiu que o diabo exercesse sua influência de forma para que o poderoso plano divino pudesse realizar-se. Ainda assim, a soberania do Senhor jamais anula a responsabilidade do homem por seus atos. Quer dizer, o homem faz aquilo que ele acha que deve fazer e ele vai pagar o preço por causa disso, Mas veja assim que Deus usou aqui Satanás, como ele usou lá em Jó, Quando o Satanás falou assim: lá, seu servo lá, olha, temente a Deus, tira tudo dele para ver se ele não vai negar o Senhor. E Deus falou: vai, que pode tirar tudo dele, menos a vida dele, E você vê que Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu o gado, perdeu os empregados e ainda ficou com a peste, ali raspando ali as suas feridas com um caco de telha, Então veja que Deus às vezes permite para corrigir a gente, porque nós queremos fazer as coisas que não são inerentes a nós, Mas nós temos que às vezes nós queremos até que às vezes nós achamos que somos Deus, que podemos fazer qualquer coisa sem a ordem dele. Nós temos que, o cristão verdadeiro tem que viver na presença de Deus e fazer aquilo que Deus determinar, ser obediente a Deus em tudo, porque senão vamos ter as consequências, Por causa do pecado, por causa do erro. Mas continuando aqui em 2 Samuel 24:2, disse assim: Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por toda a tribo de Israel, desde Dan, até Berseba, enumera o povo para que eu saiba o número do povo. Desde Dan até Berseba denota todo o território de Israel, desde o norte até a sua extremidade sul, uma distância de cerca de mais ou menos 241 quilômetros. Então veja que era grande, 2 Samuel 24:3 diz assim: Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, quanto mais agora, E aos olhos do rei, meu senhor, e sejam porque deseja o rei, meu senhor, este negócio. Veja bem que então Joabe estava intercedendo ali, Joabe, por todas as suas falhas, viu o erro do plano de Davi e protestou em forma de pergunta. Então ele falou: Deus não está no negócio, Deus não está dando cada vez te prosperando mais, para que você precisa saber? Pois esse censo era considerado pecaminoso, uma vez que Deus havia ordenado uma contagem no tempo de Moisés. Então veja bem, Deus
ordenou lá no tempo de Moisés para enumerar o povo, para saber, né, quanto é que ia sair, o povo ia sair do Egito, né? Mas você vê que aqui Deus já estava prosperando Davi não precisava saber, né? Então está aqui, ó, em Números 1, 2, diz assim: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todos os varões, cabeça por cabeça. No versículo 2, 2, 3, da idade de 20 anos acima, todos os que saem à guerra em Israel, e contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Voltando aqui em 2 Samuel 24, 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Joabe, pois, saiu com os chefes dos exércitos diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Davi confiava na força militar em vez de confiar, né, no cuidado de Deus. Então veja bem que Davi, ele confiou na força militar que ele tinha, em vez de cuidar, né, ter o cuidado de Deus. 2 Samuel 24, 8, assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 24 dias voltaram a Jerusalém. No 24, 9. E Joabe deu ao seu rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra e que arrancaram a espada. E os homens de Judá, 500.000 homens. Né? De Judá eram 500.000 homens. Então ali foram mais ou menos 1.300.000 homens acima de 20 anos, né? Homens de guerra. Então veja que Davi tinha um exército poderoso, né? Naquela época. 2 Samuel 24, 10. E o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Veja bem que Davi ali, ele se entristeceu, né? Porque ele viu que ele fez coisa errada. Davi pecou várias vezes, mas seu coração sempre foi sensível à vontade reta de Deus. Ele rapidamente confessaria seus pecados e procurava a restauração do Senhor. Neste caso, a intenção de Davi em contar o povo tinha algum aspecto atrás disso, o orgulho por causa do tamanho do seu exército. Então ali Davi queria saber quanto que ele tinha para ter orgulho do seu exército, né? E Deus não estava nesse negócio, porque nós, quando vamos fazer umas coisas de Deus, nós não precisamos ficar contando, ficar enumerando, né? Deixa que Deus vai dando crescimento, conforme Ele determina para cada um de nós. Mas as pessoas querem, né, saber quanto tem, que as pessoas querem saber quantas pessoas tem na sua igreja, quantos são os obreiros que você tem, que eles têm na igreja. Então, não precisa, Deus vai dar o crescimento, né? Mas quando você começa a contar, começa a se vangloriar da quantidade que você tem, na minha igreja tem 10.000 membros, tem 1.000 obreiros, então, aí Deus vai abater, porque Deus não quer saber quanto tem. Deus não quer saber que você seja orgulhoso. Deus quer saber que você está ali fazendo a obra dele sem ter o orgulho, né? Não ser orgulhoso. Mas isso as igrejas hoje, muitos pastores são desse jeito, irmão. Depois a igreja cai, aí a culpa, né, do diabo, né? Sempre alguém tem que ser o culpado, né? Ou é Deus ou é o diabo, nunca é a pessoa. Então era assim que aconteceu com Davi, né? Deus manda então agora o profeta Gade, para que Davi escolhe 3 punições do seu pecado. Então veja bem que Deus falou assim: você vai ter que pagar o preço, né? Então nós, quando erramos, nós vamos pagar o preço. Aí é o jeito que Deus faz conosco, né? Não é como a gente quer, mas é como Ele quer. Lá em 2 Samuel 24, 12, assim: vai, Gade. Ele disse a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas
ofereço e escolhe uma delas para que te faças. 2 Samuel 24:13. Veio, pois, Gade a Davi e fê-lo saber e disse-lhe ao primeiro: queres que 5 anos de fome te venha à tua terra? Segundo, ou que 3 meses fugis diante dos teus inimigos e eles te perseguirão? O terceiro e último, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibere agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, Gado está falando, fala aí, o que você quer que faz, né? Mas fala aí que eu preciso, né, falar para Deus. Essas 3 pragas que Deus propôs a Davi indicam que ele não estava apenas descontente com Davi, mas também com o seu povo, com a sua nação. Então Deus também está descontente com a nação, não só, por exemplo, hoje com os pastores, mas Deus está muito descontente também com os membros das igrejas, porque eles não estão mais buscando a Deus, eles estão buscando aí, né, então como se fosse um clube, né, indo lá para passar, conversar, tipo, pôr as fofocas em dia, né, e não estão indo buscar a Deus, indo buscar a palavra de Deus. Estão lá olhando para quem é a roupa das pessoas, né? O que as pessoas estão falando. Então, as pessoas estão preocupadas em ver o exterior e não o interior das pessoas, né? Então, lá em 2 Samuel 24:14, diz assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Olha lá. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então ele falou assim, então melhor dar praga para o povo do que eu cair na mão do inimigo, né? Olha só, né, o que Davi fez, né? Jogou como se fala aqui, né, a batata quente na mão do povo, né? O povo que ia sofrer por causa do pecado dele. Davi avaliou que Deus seria mais misericordioso do que os homens. O rei preferiu, né, a terceira opção, a peste por 3 dias sobre a nação. Olha só o que Davi preferiu fazer, né? 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, até desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. O número de pessoas que morreram foi muito grande, mais do que 3 vezes o número de soldados do exército de Absalão que pereceram na sua rebelião frustrada. Então, ali naquela rebelião de Absalão contra Davi, né, foram 3 vezes menor do que o pecado de Davi, que ele passou, né, esse problema para o seu povo e não para ele. Aí o arrependimento de Davi e sua confissão. 2 Samuel 24:17. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e a minha casa do meu pai. Então veja bem, né? Agora ele reconheceu o erro, né? Mas para isso ele perdeu 70.000 homens, né, de guerra ali, né? Então olha só o que Davi, né, causou por causa do erro dele. Numa demonstração de sua graça, Deus suspendeu a peste que destruiu o povo de Jerusalém. Mas o Senhor pediu a Gade que comunicasse a Davi para que levantasse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então comprou a eira de Araúna por 50 siclos de prata e fez ali um altar ao Senhor, e então cessou o castigo de sobre Israel. 50 siclos de prata, né, mais ou menos, vai dar aí 5 quilos e 710 gramas, mais ou menos isso daí. Então era muita prata, né? Então você vê que ali, Davi, ele fez uma coisa, ele fez algo errado, né? Se você quiser ver direitinho como é que
Mas daí vai lá em 2 Samuel, do 24, 18 até o 20, do 18 até o 24. Mas eu vou falar o 24 agora. 2 Samuel 24, 24. Assim, Davi comprou a era e os bois por 50 ciclos de prata, no 25. E edificou ali, Davi, ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então veja bem, Davi teve que pagar o preço, né? Teve que comprar aquele lugar para que aplacasse a ira do Senhor. E nós também, quando erramos, nós temos que pagar o preço, né? Então Deus vai requerer alguma coisa de nós, né? Vai querer a nossa fidelidade, né? Não só nos dízimos e nas ofertas, mas também na nossa vida, né? Nós temos que ser fiel a Deus em tudo. Então Deus vai fazer com que você vê que Davi aqui teve que comprar aquele lugar, né? Teve que comprar com 50 ciclos, né, de prata, que dá 5 quilos, 710 gramas, mais ou menos, né? É muita coisa, né? Então, às vezes, nós temos que pagar um preço, às vezes até alto, por causa do pecado. Mas Deus vai depois restaurar tudo, porque Davi, depois disso, o reino de Davi foi muito próspero, cada vez mais, inclusive do seu filho Salomão depois, né? Foi mais próximos ainda. Mas por causa do pecado dos dois, a ira de Deus vai se aplacando. E nós também, por causa dos nossos pecados, a ira de Deus vai se aplacando em nossas vidas, porque Deus é justiça, né? Deus é misericordioso, mas acima de tudo é justiça, e a justiça de Deus não falha. O que falha é a justiça do homem, né? Então nós temos que estar sempre temente a Deus. Então ali esse é um exemplo, né, de como que o pecado pode causar grandes danos na nossa família, na nossa vida, né? Então você vê que o pecado, né, Deus às vezes até permite que o diabo toque em nós, né, nas nossas coisas, para que nós podemos dar valor àquilo que Deus nos deu, tá? E não ficarmos aí às vezes reclamando, né, pelo que nós temos e achando que ainda é pouco, tá? Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito com o diabo não é nada. Então, irmãos, fiquem nesse esclarecimento sobre o que significa, né, essa passagem na Bíblia dos 70 mil homens que foram aí homens de guerra, né, acima de 20 anos, que foram mortos por causa do pecado de um rei. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, seu joinha. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas ainda que nós vamos falar. E se você quiser ver as passagens completas, né, os textos completos, vai lá no playlist, que está tudo dividido por assunto, tá? Cada assunto tem todos os seus versículos, tem todas as suas postagens, né, esclarecendo desde o começo tudo o que aconteceu. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.